Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio hoje no site, vamos lá. O governo da França acabou de colapsar. Teve o primeiro-ministro francês, que não é o Emmanuel Macron é o presidente, o primeiro-ministro é apontado por ele. Ele perdeu um voto de desconfiança, ou seja, mais ou menos um impeachment assim, um impeachment com a barra um pouquinho mais baixa, e deve renunciar. Então, e isso bota a França de volta no caos político, né? Então o New York Times aqui, em opinião, já está falando. A extrema-direita acaba de derrubar o governo da França e ninguém sabe o que acontece a seguir, sabe? Um pouco dramático demais, assim, para a situação. Mas a gente está reportando o contexto político francês há um tempão já, né? Eu acho que um dos primeiros episódios desse canal foi literalmente falando sobre o Macron, porque, enfim, o Macron é uma figura muito interessante, né? Tem até um meme para ilustrar por quê. Porque você deveria se importar com o Macron, que não dá para traduzir, então quem souber inglês se deleita aí. Mas ele é uma figura enigmática, entendeu? Exato. Ele é Só um para falar alguns dos highlights, isso aqui é o compasso político, né? Então, tem várias declarações do Macron, desde esquerda autoritária até direita libertária e tal. Por exemplo, Macron já falou, eu sou um maoísta, um bom programa é um programa que funciona. Já falou também, Pétain era um grande soldado, Pétain era o líder da França. Colaboracionista com os nazistas. Com os nazistas, entendeu? A África tem problemas civilizacionais, sabe? O que falta na política francesa é um rei. Aí, por outro lado, ele já falou, sei lá, o privilégio branco é um fato, entendeu? Não existe cultura francesa. Não existe cultura francesa, colonização é um crime contra a humanidade. O meu conselho para os jovens é vá ler Karl Marx, sabe? Sim. Ele já falou, sim, eu sou um socialista. A honestidade me obriga a falar para vocês que eu não sou um socialista, entendeu? Tipo, o Macron, ele é um cara engraçado. Sim. Ele é um político talvez ele seja o político mais hábil dos nossos tempos. Então, tipo, pra quem é tarado em política, é sempre legal acompanhar ele, porque os dobramentos são sempre são muito complexos, são muito pensados, assim. Talvez seja o único cara que esteja jogando, né? E na hierarquia de países relevantes, cuja política é relevante internacionalmente, a França, na minha opinião, é o número 3, né? É, bem alto, assim. E tem um regime político que permite essa loucura do Macron, sim, entendeu? Semi-presidencialista é uma coisa extravagante. Exato. Mas vamos lá. O que exatamente aconteceu, né? Vamos narrar todos os fatos. O primeiro-ministro era esse Michel Barnier, que era um cara de centro-direita, assim, muitos narrariam assim como Macron. Michel Barnier mais centro-direita do que ele. Ele ficou só 3 meses no cargo e foi derrubado. Então, para quem não se lembra, deixa eu ver se eu acho aqui quando... Enfim, aí o New York Times está narrando, né, que foi o primeiro voto de confiança em mais de 60 anos, foi um governo só de 3 meses, foi o mais curto da história da Quinta República Francesa, e, se eu não me engano, nesse artigo aqui, eles narram mais ou menos o que aconteceu. Enfim, mas a gente pode contar para vocês. Teve a eleição para o Parlamento Europeu, a Marine Le Pen, partido dela, né, de extrema-direita, e é bem questionável até que ponto é de extrema-direita, ficou na frente, e aí o Macron ficou tipo, pô, vou tentar prevenir um desastre aqui e vou chamar uma eleição nacional para o parlamento. Então não seria uma eleição que colocaria o cargo dele em risco, mas ele poderia talvez se fortalecer, sabe? Se blindar contra a Marine Le Pen. O que aconteceu foi a Marine Le Pen ficou com o maior número de votos, ficou na casa de 40%. Os outros 60% foram divididos entre a esquerda mesmo, liderada pelo Mélenchon, e o Macron, que é tipo centro, assim, bem centro. Centro. E a esquerda ficou um pouquinho na frente do Macron. O que aconteceu foi o seguinte... Apesar dos votos serem dispostos dessa forma, como ela é distrital, o número de assentos não acompanhou a votação do povo e a esquerda ficou com o maior número de assentos. O Macron ficou com o segundo maior número de assentos, se eu não me engano, ou o terceiro, mas não importa. E a Marine Le Pen ficou atrás. Já ficou em terceiro, cara. Ficou em terceiro, enfim. Mas, o fato a esquerda ficou na frente, a Marine Le Pen não ficou com a maioria, apesar de ter a maioria dos votos. E aí o Macron ficou meio que numa sinuca de bico, ele tinha que apontar o primeiro-ministro novo. Sim. E a esquerda estava tipo, ganhamos o maior número de assentos, vamos ter um primeiro-ministro. Só que o maior número de assentos era tipo 35%, entendeu? Não era uma maioria, era muito longe de uma maioria. E aí teve uma briga, uma disputa, o Macron acabou apontando esse cara, o Michel Barnier, que era talvez um dos caras mais à direita, pelo menos ele fez acenos para políticas anti-migratórias, ele fez... Ele era no partido de direita, ele era do republicano lá da França. E tipo, o contexto todo dessas eleições, snap elections, né, que chama... Em inglês, eu não sei se tem uma tradução boa para português. Eleição de estalo. Eleição relâmpago, perfeito. É que a parada é que o Macron tentou levantar na França essa noção de que, cara, a extrema-direita está prestes a tomar o poder de uma forma muito abrupta e a gente precisa se mobilizar para impedir que isso aconteça. Vou convocar eleições e me ajudem. E, para ele em si, não foi bom, ele perdeu participação no parlamento, ele tinha
uma maioria, praticamente a maioria, né, com alguns partidos muito minoritários que conseguiam formar maioria. E, na verdade, quem se fortaleceu com essa narrativa foi o bloco de esquerda, que na França tá bem radicalizado. O Jean-Luc Mélenchon, ele já foi a alternativa mais de esquerda em eleições anteriores. Agora ele é basicamente a única opção de esquerda. E aí o que aconteceu é que, cara, o parlamento ficou tripartido perfeito, que é uma situação horrível. Talvez seja o pior resultado possível, entendeu? E o Macron ficou meio que nessa sinuca de bico de tipo, beleza, o Mélenchon, politicamente ele é um cara muito duro, é muito irracível, assim. E parece que na França os políticos consideram lá em Paris, assim, nos meandros em Paris, consideram o Mélenchon um paspalho, assim, um cara idiota. Eu conheço uma pessoa que mora em Paris e compartilhava dessa opinião. Achava, tipo, isso não tem nada a ver com a esquerda, esse cara é um idiota e tal. Ou, tipo, esquerdista histórico parisiense, acha ele meio bobão, assim. Mas a parada ele é um cara que tem um temperamento muito duro. Então ele falou, eu ganhei mais voto, eu quero o primeiro-ministro. Só que, como a gente sabe, Macron é um cara muito... Raposa. Ele é uma raposa, cara. Ele é muito safo, entendeu? Raposa do Sena, né? Exato. Ele é nascido em Paris, eu nem sei. Eu acho que é, cara. Então, é isso. A raposa do Rio Sena. E a parada ele falou, não, por quê? Você só tem um terço, né? Eu tenho quase um terço também. A gente tá em igual medida, ó. Nem eu, nem você. Vou botar um cara de centro-direita. E, tipo, meio que passou a perna na esquerda que veio fortalecendo a eleição. E meio que cara, acenou, né? Chegou a rolar um otimismo parte do partido da Marine Le Pen, de que, assim, o Macron tá querendo jogar, entendeu? Ele não pode dar essa legitimidade pra gente, porque seria um tabu, seria um contrassenso também, porque ele convocou as eleições justamente para travar eles, entendeu? Sim, e aí o Michel Barnier, ele fez alguns acenos pro partido mais de direita, só que a prioridade dele era melhorar a situação fiscal da França, né? Deixa eu ver se o New York Times aqui na matéria narra como está a situação fiscal. Mas basicamente é o seguinte, na União Europeia tem um limite de 3% de déficit que você pode ter, a França está em 6%, e ele falou, cara, eu vou resolver o déficit, só que para resolver o déficit estava numa posição muito ruim de negociação, entendeu? Então, por exemplo, uma senhora Le Pen, né, recusou as concessões que o senhor Barnier lhe ofereceu no orçamento. Então, por exemplo, ele descartou impostos de eletricidade propostos. Então ele queria taxar a eletricidade na França, e a Marine Le Pen falou, não, veja bem, isso vai prejudicar o povo francês, blá blá blá. Além disso, prometeu não cortar reembolso de medicamentos, enquanto ela tinha exigido essas mudanças. E aí, o fato a Marine Le Pen se sentiu numa situação poderosa o suficiente que falou, cara, quer saber? Eu vou mandar esse orçamento se fuder, assim. Não aprovou o orçamento acabou tendo que ser aprovado por uma medida meio extraordinária constitucional, que é quando o primeiro-ministro só fala, tipo, sem votação, que se dane, aprova. E aí a Marine Le Pen ficou tipo, cara, quer saber que se dane, vamos derrubar esse cara. E aí a Marine Le Pen colou no partido de esquerda para ter o voto de desconfiança desse mano aqui, do Michel Barnier. E aí ele caiu e a França agora tá no caos, porque ela volta pro cenário que é tipo, parlamento perfeitamente tripartite. O Macron já tentou ser um pouco conciliatório, o que ele vai fazer agora? Será que ele vai colar mais na esquerda? Por mais que muitos, assim, que são mais direitistas, acham o Macron um cara de esquerda, ele é bem, tipo, neoliberal, sabe? E os caras do Mélenchon são deliradaços, assim, em termos de economia. E se a prioridade do Macron é justamente não explodir a situação fiscal, eu acho bem provável ele colocar um cara de esquerda, sabe? Pode ser que ele coloque, o Macron é um cara bem imprevisível famosamente, mas eu diria que isso é improvável. Eu acho que ele vai tentar negociar mais, talvez ele tente negociar mais com a Marine Le Pen para ver se coloca o primeiro-ministro. Então, sei lá, vai saber, vai que ele fica governando a França sem primeiro-ministro pelos próximos anos, porque a situação dele tá horrível. As eleições presidenciais na França só são em 2027. Então, cara, tem mais 2 anos e meio aí de governo do Macron ainda, sabe? Cara, a ideia, né, a Marine Le Pen também está sendo mais pressionada agora pelo judiciário lá na França. Então ela tem a possibilidade de ter os seus direitos políticos cassados, a gente já comentou sobre isso também. E aí, o que, né, os especialistas do New York Times estão colocando é que isso motivou ela a ser mais dura também. Mais agressiva. Exato. Então meio que o que estava rolando era meio que uma guerra de atrito, né? O Mélenchon, a gente já falei, ele é um cara muito direto, então ele estava antagonizando fortemente o governo do Macron e o primeiro-ministro. E a Marine Le Pen estava sendo mais... tá melhor pra gente do que pra eles, e vamos trabalhando aqui, e você vai cedendo aqui, eu vou cedendo lá, etc. Só que esse processo judicial
talvez tenha mudado alguma coisa na estratégia, no pensar Sim, do... o que faz total sentido. A gente, inclusive, narrou esse processo judicial, né, que a promotoria francesa ela está movendo uma ação contra a Marine Le Pen por usar dinheiro do Parlamento Europeu para custear o partido dela, que é Exato. obviamente um crime, né? Enfim, tem que se comprovar. Se ela fosse condenada, ela perderia o direito político por 5 anos, ela não poderia concorrer na eleição de 2027, né? Na esperadíssima eleição de 2027. E isso ferraria ela, e o que aconteceu foi, tipo, meio que acelerou o horizonte de ação da Marine Le Pen, ela teve que ser mais agressiva para, segundo os caras do New York Times, talvez forçar o Macron a só abdicar, falar, tá bom, o povo francês não me quer, ele é um líder extremamente impopular, apesar de eu pessoalmente gostar dele, ele tem, tipo, 20% de aprovação, entendeu? Então, cara, talvez a ideia talvez o Macron, ele abdique, chame eleições novas, e agora eu consigo ganhar sem esses problemas legais que estão vindo aí em 2026, Então, 2025. a ideia é que o orçamento não passou, né? Na verdade, ele foi derrubado. Então, agora o Macron vai precisar ele mesmo fazer o orçamento. E o orçamento vai precisar ser aprovado por esses dois polos da Câmara. E, se não, ele vai precisar usar um mecanismo constitucional muito semelhante para poder aprovar esse orçamento. A ideia, a possibilidade é que isso sirva de oportunidade para tornar o Macron ainda mais impopular e aí cortar a cabeça dele de verdade. E, tipo, eu sinto que muito do sentimento, tanto de quem tá na direita e tá na esquerda, é que o Macron está atrapalhando o mano a mano sincero entre duas visões de França. Eu vou remeter novamente ao meme, porque, cara, esse é, tipo, um dos melhores memes políticos já feitos, assim. É que o Macron, ele é todo mundo ao mesmo tempo agora. Ele é verdadeiro. Do fundo do meu coração, o Macron é complexo demais mesmo. A forma como ele concatena ali os pensamentos, a forma como se manifesta é muito clara. Ele é tipo um líder, assim, globalista, assim, dos anos tipo, 2010, assim, mais ou menos. É como se manifesta. Mas, cara, às vezes ele é imprevisível, às vezes ele dá porrada em manifestante, entendeu? Às vezes ele dá declaração furiosa com imigração, ele não dá, tipo, faz algumas menções ao passado da França que não são muito típicas de um cara que seria progressista, sabe? Ele é confuso e ele tá atrapalhando. A França agora quer, talvez a sensação nas ruas seja que, cara, ou a gente aprofunda o igualitarismo, a socialização dos meios de produção, a imigração, que são pautas do Mélenchon, que eu seria, e também o otimismo com a União Europeia, né? Então seria, tipo, turbo-Europa, né? O caminho, tipo, turbo-Europa, progressista. Exato. E tem o caminho que é, tipo... Não, eu não colocaria nem a Marine Le Pen como, tipo, turbo-conservadorismo, porque nem é basicamente isso. É um país francês, é um país europeu que travou a imigração e é extremamente cético com a União Europeia, né? Seria abrindo caminhos, assim, para a destruição do bloco econômico e para... Exato, porque a Inglaterra já saiu, mas a União Europeia sempre foi meio que... Tem dois pilares, assim, né? A França e a Alemanha. Exato. Um dos dois saindo, o bloco fica bizarro, entendeu? Fica insustentável, tipo... A maior parte dos membros da União Europeia são extremamente deficitários e a conta é basicamente... E eles são pequenininhos, né, cara? Tirando a França e a Alemanha e a Polônia, assim. Todos os outros países são muito pequenos. É tipo, pô, Portugal tem 10 milhões de pessoas, cara. Mas a União Europeia fica dando empréstimo pra caralho, entendeu? Porque tudo tem que estar num padrão de desenvolvimento europeu. Sim. E, tipo, Portugal, entendeu? Máximo respeito, mas, cara, tem o que de história moderna? Exato. O que cresce na Europa, em Portugal? Sim. E aí vale o argumento que, se o Macron cair, tem uma chance da esquerda ganhar? Tem, mas se a esquerda ganhar, ela ganha numa situação horrível também. Que é o seguinte, a esquerda na França faz muitas promessas de benesses sociais. Então dá mais dinheiro para as pessoas, dá aposentadoria maior, mais direito a menos horas de trabalho. Só que a situação fiscal na França tá horrível, tá tenebrosa, entendeu? Então eles provavelmente não iam conseguir fazer isso que eles querem direito, senão eles iam, igual no Brasil, que o governo Lula é punido pela Faria Lima. Na França, se você começasse a fazer isso, você ia ser punido pelo mercado financeiro internacional, né? E a França tem menos controle sobre a política econômica deles do que o Brasil tem, por incrível que pareça, porque a França compartilha a política econômica nacional com a política da União Europeia e a política monetária é feita exclusivamente no nível europeu, que todo mundo fala que o Banco Central Europeu é controlado pelos alemães, que são muito, tipo, mão fechada. Então, cara, se a esquerda assumir, meu Deus, assim, eles vão pegar uma dinamite, assim, pra explodir na mão deles. Aí vai ser uma situação talvez até pior do que a do Keir Starmer na Inglaterra. Quem não sabe, Keir Starmer é o líder do Partido Trabalhista, que virou primeiro-ministro inglês agora. Que ele assumiu numa situação muito parecida com o da França. Então, a direita meio que na Inglaterra se fragmentou. Então, os conservadores são um bloco de direita mais centrista, assim, né?
alguns dizem até progressista, então semelhante ao Macron. E tem a direita mais conservadora mesmo, que na Inglaterra estava meio amorfa, seria o partido Reform, né, que está nascendo agora. E a direita dividiu os votos, como o voto na Inglaterra é distrital, a esquerda, o Labour, com 30% dos votos, conseguiu ganhar uma maioria esmagadora. E aí você tem um presidente lá, que é a porra do... Não é o presidente, é o primeiro-ministro, que é o Keir Starmer, que é extremamente impopular, tipo, ele tá governando, sei lá, 2 meses, mano. Já é extremamente impopular, sabe? Cara, se a esquerda ganhar... Mano, eles vão se ferrar muito. Eu concordo com você. E o problema de imigração na França, eles não iam endereçar, né, a princípio, né? E aprofundar, pô. Provavelmente iam aprofundar. E isso também está gerando uma insatisfação muito grande, porque o problema de imigração, além de ser um problema de segurança pública, esse tipo de coisa, ele também é um problema para as contas públicas. Porque dependendo do país que você pega os seus imigrantes, eles meio que drenam mais as contas do que contribuem, sabe? Então, tem vários estudos sobre isso, assim, que, sei lá, se você é a Inglaterra e você... Antigamente a Inglaterra tinha muito imigrante do leste europeu, sabe? Então, os imigrantes poloneses ou da Estônia, sei lá o quê, ou então de algumas regiões da Índia, sabe? Eles contribuem mais imposto do que eles consomem. Porque eles são mais jovens, eles estão na idade de trabalhar, sei lá o quê. Só que os imigrantes da Síria, dependendo da região da Síria, os imigrantes do Paquistão, eles consomem mais imposto, porque eles chegam lá, eles não têm o nível de educação necessário para você ser bem integrado numa economia moderna, que é a Inglaterra do século XXI. Aí o cara não trabalha, porque não tem emprego, ele pega assistência social, então ele tá drenando as contas públicas, e é só um desastre. Então, se a esquerda aprofundasse a imigração na França, a tendência ia ser piorar as contas públicas também, sabe? Cara, eu concordo com você, eu acho que o Macron também concorda com você, que a questão fiscal agora é o maior problema na França. Eu não acho que ele não tem opinião particularmente forte sobre migração, mas ele é um cara responsável fiscalmente, ele é um cara pró-economia, assim, de forma geral. Então, ele ter colocado o primeiro-ministro de centro-direita e um cara com histórico de debate sobre a austeridade, mostra pra mim onde os olhos dele estão. E, ao mesmo tempo, o Macron ele não pode sair meio que do discurso politicamente correto francês, então ele não fecharia com a Renovação Nacional, a Aliança Nacional, né, da Marine Le Pen. E para mim, cara, meio que agora, eu acho realmente que esquerda e direita vão continuar pressionando ele vai continuar tendendo à direita, cara, e talvez isso possa fazer ele reconhecer o partido da Marine Le Pen como um elemento político nacional. Porque até agora ele estava tratando como um cordão sanitário, isso é uma terminologia extremamente francesa, assim. É um pensamento extremamente francês que é tipo, nós, dentro da normalidade, excluiremos o que é muito bruto, pouco esclarecido. Isso não pertence ao debate político, então nós, progressistas, sei lá, pessoas razoáveis, vamos debater entre nós e esses caras vão para fora. Só que, cara, isso pode ser um luxo, um preciosismo intelectual, social, assim, que ele pode não se dar mais, exato, entendeu? E foi aquilo que a gente falou, né? O Macron, ele é meio doido, né? Então, se tem alguém que talvez fosse meter essa, ele é um bom candidato. Exato. Eu sinto que se ele continuar forçando, tentando esse discurso de lá nem cá, bom e velho Macron, entendeu? Eu tô aqui, eu sempre fui legal, interessante, eu acho que isso não vai colar, ele vai acabar esmagado entre dois polos, sabe? E aí pode ter crise de popularidade, e até coisas surreais, né? Tipo, extremistas de diferentes facções juntos nas ruas na França, né? O francês também, famosamente, né, um povo que gosta de se manifestar. E quando ele se manifesta, ele fica um pouco zangado demais, né? Então ele bota fogo no carro, quebra as coisas, etc. Então... Mas é isso, o Macron tá ferrado e a situação na França voltou a ficar mais interessante. Boa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, esse foi o nosso Clássico Show de hoje. Entra no site novosclassicos.com.br, que a gente botou um episódio extra, a gente falou sobre o caso da Jennifer, a mulher do avião que cedeu lugar e agora virou uma influencer, fez 1,5 milhão de seguidores em 3 dias, ou seja, ganhou, aqui ó, cash money. Reflexões morais sobre isso também, a vitória do forte contra o fraco. Além disso, no site tem o nosso programa de membros, que você pode pagar R$8 por mês para nos mandar perguntas, né? E a gente responde, o programa é muito legal. Ele é tanto mais profundo quanto mais leve, então você que gosta das duas pontas vai gostar. Nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa_A99. É @novosclássicos, eu roubei o arroba do pessoa. O Instagram é novosclássicos_UFC e o YouTube Novos Clássicos, vídeos educativos mais leves. Muitíssimo obrigado.